Muito bem, são 12 horas e 26 minutos aqui na capital amazonense. Eu já recebo aqui o nosso cientista político, nosso analista do tabuleiro da política aqui na nossa capital, Davidson Cavalcante. Boa tarde, né? Boa tarde, meu amigo Walter. Boa tarde também para você que nos acompanha. Eu estava lá em Parintins, eu vi isso aí bem de pertinho. Bem de perto. Aliás, você está presente, né, em todos os detalhes. Você está presente em todos os detalhes quando se fala de política, Exatamente. né? E aí nós vamos falar aqui, trazendo para a capital, falar do Davi Almeida, que agora recebe o apoio do deputado federal Saulo Viana. Como é que essa análise trazida por você, a gente consegue enxergar um benefício para o Davi? Rapaz, assim, você falou uma coisa interessante. O Saulo Viana, deputado federal, ele foi eleito pelo União Brasil. O partido do Saulo é a União Brasil. Coincidentemente, o partido do Saulo Viana no Amazonas é presidido pelo governador Wilson Lima. E o governador do estado tem candidatos do partido. Em Manaus, o pré-candidato de Wilson é Roberto Cidade, que lançou a sua pré-candidatura no sábado, assim como lá em Parintins, a Brena Dianá é também do partido do governador. Então, só para citar alguns exemplos, o deputado Saulo Viana, ele está hoje muito próximo de Davi Almeida. Eu conversei com o deputado, ele reforça que o apoio ao Davi se deve a um acordo feito na eleição de 2022, onde o Davi apoiou a sua candidatura e também, na época, a sua eleição para deputado federal. Então, na visão do deputado Saulo, dar esse apoio é recíproco. Mas também porque tem um detalhe, quando o Saulo se lançou candidato a deputado federal, todos esses personagens eram aliados, Walter, hoje estão rompidos politicamente. Mas por que eu estou falando tanto do deputado Saulo aqui para você que acompanha em casa? Porque existe hoje uma coisa que é muito acionada nos bastidores, que é a infidelidade partidária. Como o Wilson Lima e o União Brasil têm candidatos e o Saulo apoia uma chapa diferente do partido, é evidente que muita gente nos bastidores, inclusive peças ligadas ao governador, tem acionado o próprio partido União Brasil, inclusive com o presidente Antônio Rueda, para caçar o mandato do deputado federal Saulo Viana. Mas tem um detalhe, não é tão simples, porque o partido recebe fundo eleitoral e até fundo partidário muito por conta da presença de deputados federais. Então, quanto mais deputados federais, mais grana entra para o partido. E eu fui fazer uma contabilidade, Walter, se o partido do Saulo, tá? Se hoje tivesse que caçar deputados do União Brasil, seriam 52 deputados, porque são 52 deputados, incluindo o Saulo, que apoiam chapas diferentes. O apoio do Saulo é importante para dar esse peso federal ao prefeito de Manaus e também no interior do Amazonas. Ele tem candidato do União Brasil que ele apoia lá. Em Amundá, por exemplo, a candidata do União Brasil, a Marina Pandolfo, que é prefeita que concorre à eleição, é apoiada por Saulo Viana. Mas chama a atenção, Walter, porque não é um caso único de um parlamentar, de um partido que rompe com um grupo que está no poder e comandando a sigla. Logo, o Saulo vai pela contramão e lá em Manacapuru também ontem, eu fiquei sabendo, o Saulo vai apoiar o candidato do Beto D'Angelo e não do governador Wilson Lima. Se na vida existe as reviravoltas, imagine na política, Walter. Ó, pimentada aí, viu? Para você saber mais sobre o tabuleiro da política, é claro que tem que acompanhar o Davidson Cavalcante também logo mais às 5h30 da tarde no Tá Na Hora. Com certeza, Walter. Obrigado pela participação. Laiana.